PH Gourmet. Hoje vamos falar de novo de cerveja. É um assunto muito extenso, tem muita coisa pra gente estar falando a respeito. E eu estou aqui de volta no Empório Toscana, conversar com o Almir Tavares, o nosso sommelier de cerveja e mestre cervejeiro que tanto conhecimento reparte conosco. Tudo bem, Almir? Tudo bem, Renato. Beleza. Ô, Almir, hoje nós vamos passar pro pessoal falar das escolas cervejeiras, na verdade que são tendências de produção de cerveja que são originárias lá de trás, quando se começou a produção de cerveja, é isso? É exatamente isso. Escolas cervejeiras é bem interessante falar, a gente tem mais de 200 tipos de cervejas, estilos diferentes de cerveja. Então quando a gente começa a entrar no mundo da cerveja, a gente assusta. Nossa, tem mais de 200, são cervejas totalmente diferentes e tal. Só que quando a gente começa a estudar as escolas cervejeiras, as origens disso, a gente vai afunilando e facilita o aprendizado quando a gente pensa em estudo de cerveja. Então, por exemplo, escola belga. A escola belga é de uma determinada região, que pega a Bélgica, o norte da França e a Holanda, que fazem cervejas mais aromáticas, cervejas com especiarias, com frutas, cervejas geralmente mais alcoólicas, mais explosivas de aromas, de sabores. Geralmente você toma essas cervejas em taças e tal. Então, a escola belga vai ter ali, por exemplo, 50, 70 estilos diferentes de cerveja. Só que dentro dessas características... Dentro de uma mesma linha. Dentro de uma mesma linha. E na verdade, essas regiões, das escolas, elas surgiram muito mais numa época em que a divisão geopolítica do mundo era outra. É muito mais por regiões de costumes e de cultura do que exatamente a fronteira de um país com o outro, né? Exatamente. Então, voltando a falar de escola belga, por exemplo, por que eles usam muitas especiarias, condimentos e temperam bastante a cerveja? Porque é uma região, historicamente, que sofreu muitas influências de diversos povos do mundo inteiro. Por exemplo, o Porto de Roterdã até hoje é um dos maiores do mundo. Então, desde a Idade Média, transitavam povos diferentes ali, levando culturas diferentes. Então, isso traz sua influência. Para a culinária, para a formação da população e, lógico, para a cerveja, que está inserido ali junto com a formação da cultura do país. Cerveja que é um ingrediente tão cultural, faz parte da humanidade praticamente de quando ela surgiu, desde os sumérios lá no Egito, e dali para frente incorporaram esse costume. Além da escola belga e que envolve aí a Holanda junto também, um pedaço da França, qual outra tão importante? Nós falamos que são 4, Almir. Bom, por exemplo, totalmente diferente da escola belga, a gente tem a escola alemã. A gente já sabe, por exemplo, que o alemão é um povo mais fechado, com pouca miscigenação de raças e tal. Na escola alemã, a gente já não tem essa mistura de especiarias, de condimentos, de frutas. A escola alemã, eles já fazem cervejas clássicas, com água, malte, lúpulo e levedura. É a tão famosa lei de pureza da Alemanha. Lei de pureza da Alemanha. Exatamente. Que eles têm que seguir quando a cerveja é feita naquela região, com essa cultura. São só esses 4 ingredientes que podem entrar. E tem uma coisa super interessante. Quando a gente pega uma cerveja puro malte, hoje o brasileiro ele busca cervejas puro malte e tal, é interessante uma cerveja da escola alemã ser puro malte. Uma cerveja da escola belga não precisa ser puro malte. Então, assim, são cervejas totalmente diferentes, estilos diferentes. A qualidade da cerveja alemã está ligada diretamente a ela ser puro malte. A qualidade da cerveja belga não, por exemplo. E essa lei da pureza foi uma coisa tão necessária quando surgiu, que parece que as pessoas que estavam fora dela tinham até uma condenação bem severa, né? São histórias engraçadas que a gente escuta, assim, pega nos livros de história. Por exemplo, quem fazia cerveja ruim, por exemplo, podia ser jogado no poço da cidade, poderia ter a mão amputada, por exemplo. Então, poucas pessoas se arriscavam a produzir cerveja na época. Então era uma cultura que passava de pai para filho e tal, justamente por causa disso. Se você tinha uma receita boa, você fazia cerveja, senão você corria alguns riscos ali. Acabava sendo uma atividade de alto risco, inclusive. Exatamente. E essa escola alemã, acredito que seja uma das mais assim, influentes, influentes nem tanto, mas de maior presença, de maior importância dentre as 4 escolas.
Ah, eu costumo dizer que as 4 escolas têm a sua importância. É importante ressaltar que a escola alemã, a gente está falando de todo o leste europeu também. Sim. República Tcheca, Áustria e etc. Eu falo isso acho que mais pela rigidez, né? Porque Sim. você limita a não ter uma grande variedade de ingredientes na cerveja, que também quantidade e variedade de ingredientes vai ser objeto de uma próxima conversa nossa aqui com o Almir. Continuando agora com as escolas. Bom, a escola alemã, por exemplo, é da onde surgiu a Pilsen. A Pilsen ela é uma das cervejas mais consumidas do mundo. Então isso eu acho que exemplifica um pouco do que você falou. Tem uma influência no mundo inteiro? Tem. Mas as outras também têm e a gente vai entendendo isso quando a gente for batendo um papo sobre elas. Perfeitamente. Qual a próxima que vale destaque? Bom, aproveitando que a gente está na Europa, a gente tem a escola inglesa. Voltando a falar de influência cultural, de como a formação da população, colonização e etc. influencia na culinária, na gastronomia como um todo e na cerveja, Sim. Pensa no inglês. O inglês ele é elegante, ele é Contido, clássico, né? contido. A cerveja inglesa ela é exatamente isso. A cerveja inglesa ela é extremamente equilibrada. Então você pensa que a escola belga tem aquela explosão de aromas e sabores. A escola inglesa não. Ela já vai ter um aroma de lúpulo, um gosto de lúpulo, que é um gosto um pouquinho mais amargo, vai. Mas ela sempre vem balanceado com um gosto de malte, que é um pouco mais adocicado e equilibra o amargor do lúpulo. Então isso é muito reflexo da própria cultura inglesa. Da própria cultura deles e da gastronomia deles, que também recentemente vem se renovando, mas é uma gastronomia extremamente dentro do trilho, vamos dizer assim, que não permite grandes ousadias. Aí é a mesma coisa com a cerveja. É exatamente isso. Então a escola inglesa preza pelo equilíbrio entre amargor e dulçor, ela preza pelo equilíbrio de álcool. Então, por exemplo, uma Strong Ale belga vai ter 7, 8, 10, 12% de álcool. Uma Strong Ale inglesa, 6%. Já é considerado uma Strong. Entendi. Eles estão sempre dentro desse equilíbrio. Sempre dentro desse equilíbrio. E sobrou agora a escola americana. Bom, a escola americana ela é interessante, porque ela é uma junção das 3 outras escolas. O americano ele não fica muito preso, por exemplo, nas regras da lei de pureza da Alemanha. Ele usa a cerveja alemã, por exemplo, e tempera com especiarias da escola belga. Ele pega o equilíbrio de uma escola inglesa e passa aquela cerveja em barrica de madeira, por exemplo, dando notas de whisky, notas de vinho, por exemplo. Então, a escola americana, a gente brinca que eles não têm paradigma. Eles quebram o paradigma o tempo inteiro, eles procuram inventar e reinventar o tempo inteiro. E isso, na verdade, acaba formando uma tendência também. Sim. Mesmo sendo uma junção e mistura de todas as outras, acaba revelando uma tendência e um produto com a sua identidade também. Então, é interessante, por exemplo, que a gente tem a classe de lúpulos ingleses, que vão dar determinados aromas, por exemplo, florais e aromas resinosos para a cerveja, com leve amargor. A gente vai ter lúpulos americanos, por exemplo, que reinventaram o que a gente conhecia de lúpulo. São aromas extremamente cítricos, potentes, com alto nível de amargor. Então, quando você pega uma IPA, né, uma India Pale Ale inglesa, ela vai ter aquele equilíbrio, um amargor de lúpulo com um toquezinho de malte e tal. Quando você pega uma India Pale Ale americana, ela já vem com aquela explosão de lúpulo, ela vai ser muito mais lupulada, com mais amargor do que uma IPA inglesa, por exemplo. É uma variedade que eles buscaram, e recentemente eu assisti um documentário onde esse mesmo fenômeno acontece com os vinhos. Não é o nosso assunto agora, mas é uma maneira americana de trazer um produto para a sua cultura e difundir esse produto pelo resto do mundo. Almir, as 4 escolas estão aí com essa influência e trazendo cervejas dos mais variados tipos para todas as preferências. Que universo rico, hein? Que universo rico. E a dica que fica para quem vai entrar no mundo da cerveja, pesquisa as 4 escolas. Mas se você quer uma cerveja mais leve, uma cerveja que combine, por exemplo, com o calor do nosso país, o calor da nossa cidade, que aqui é Ribeirão Preto, por exemplo, vai para a escola alemã, por exemplo. Se você quer uma cerveja mais explosiva, mais alcoólica, vai para a escola belga. Gosta de equilíbrio? Vai para a escola inglesa. Quer experimentar coisas e sabores totalmente diferentes?
pode ir para a escola americana. E assim vai navegando. É isso. Esse é o grande universo dessa bebida que o brasileiro tanto ama e o nosso SBA Gourmet está sempre falando dela pra gente.